Olá, turma! Na nossa aula de História de hoje, nós vamos ver as atividades da terceira e da quarta semana do PET. O espaço rural e o campo. Os campos foram classificados levando-se em conta o tipo de vida mais sossegado e sem agitação urbana. Quem mora no campo geralmente vive em chácaras, granjas, fazendas, sítios ou em povoados. As casas costumam ser construídas longe umas das outras. Isso ocorre devido às plantações ou criações de animais que ficam ao redor das casas. O campo constitui-se em uma vasta diversidade agrícola, com inúmeras criações de animais e com baixo número de pessoas e veículos automotivos, se comparado aos índices das grandes cidades. As atividades agrícolas são as principais fontes de renda da população rural que estão ligadas ao ritmo da natureza. Então, quem vive no campo geralmente ou vive em chácaras, granjas, fazendas, sítios, ou em povoados. O nosso município ele tem uma área, um espaço rural muito amplo, Muitas pessoas ainda vivem no campo aqui do nosso município. E aí, essas casas no campo, elas são diferentes das casas da cidade, porque são construídas uma bem afastada da outra. Às vezes tem a casinha da pessoa, aí tem lá o terreiro onde tem os animais, tem as plantações, e aí lá longeão vai ter uma outra casa de uma outra pessoa. Isso é uma característica bem marcante das pessoas que vivem no campo. E que atividades que as pessoas que vivem no campo elas fazem? Elas fazem atividades agrícolas. Agrícola, eu falo de agricultura, eu quero dizer plantar. Plantam alimentos, para poder vender na feira, por exemplo. E criam animais, principalmente bois, vacas, galinhas, numa grande quantidade que não seria possível você criar dentro da cidade. Número 1. De acordo com o texto, cite algumas atividades realizadas no campo. Eu citei algumas, mas você também observando, se você viaja para uma roça e você vê as pessoas trabalhando em alguma coisa lá, você também pode escrever o que você observou. Número 2. Procure no caça-palavra os tipos de moradias do campo. A gente viu aqui, chácaras, granjas, fazendas, sítios ou povoados. Vocês vão procurar esses nomes aqui nesse caça-palavra e colorir. Número 3. Observe a imagem abaixo e cite as atividades relacionadas ao campo. Então, nós temos aqui uma imagem que retrata aí a vida no campo. Vocês vão escrever aí as atividades, como as pessoas trabalham no campo, o que elas fazem, no dia a dia das pessoas que vivem no campo. O rato do campo e o rato da cidade, texto adaptado. Era uma vez dois primos, o rato do campo e o rato da cidade. Após passar um tempo, um na casa do outro e voltando ao lar, escreveram cartas para os outros primos, narrando o acontecimento. Pequenos trechos foram retirados das mensagens sobre alguns temas. Sobre a vizinhança, escreveram: mesmo estando a menos de 5 metros de distância da porta da sala, lá não se sabe quem é o vizinho. A casa do vizinho mais próximo fica a algumas léguas. Ficamos muito amigos. Conheci seus filhos e esposa. Achei muito legal. Sobre a noção de riqueza. Casa boa, carro do ano, dinheiro, roupa de grife. Que besteira! Ser rico é ter coragem e vontade de trabalhar na terra que Deus nos deu, uma família que nos ama e muita saúde. Ter um trabalho bom, morar em um bairro nobre, acumular dinheiro, viagens, joias e poder. Isso sim é riqueza, e não aquele tanto de terras para cuidar. Sobre a noção de tempo. Esquisito. Utilizam nascer e pôr do sol como base para as atividades do dia, acredita? Dormem com as galinhas e usam a estação do ano para dizer como e em que vão trabalhar. Muito estranho. O tempo é ditado por um instrumento pequeno no pulso e muitas vezes nem percebemos em que lua estamos. Estrelas? Difícil ver em meio àquela claridade toda. Além desses pontos, todas as cartas são unânimes para dizer que, após o choque de realidade, não trocariam seu lugar pelo local visitado.
De acordo com o texto, você acha que os ratinhos gostaram de passar uma temporada na casa dos primos? Explique sua resposta. Então, baseado no texto, vocês acham que eles gostaram, que eles acharam interessante o lugar que eles visitaram? O ratinho da cidade, ele gostou de conhecer como é a vida no campo? E o ratinho que vive no campo gostou de conhecer como é a cidade? Aí você vai me dizer e você vai justificar a sua resposta, vai me explicar o porquê que você você explicou aquilo, você colocou aquilo, se gostou ou se não gostou. Número 2. Qual a sua opinião sobre a noção de riqueza que cada um dos ratos tiveram? Riqueza, então, o que é uma vida bem-sucedida para o ratinho do campo e para o ratinho da cidade? Eles apresentam isso no texto. Aqui é uma interpretação. O que é uma vida boa, uma vida de riqueza? Aí vocês vão escrever. Número 3. Escreva nos balões o que o rato da cidade falaria para o rato do campo sobre a preferência pelo seu modo de vida. Então, aqui vocês vão criar. Esse daqui que está com o bonezinho é o rato da cidade. E esse daqui com o chapeuzinho é o rato do campo. E aí vocês vão escrever um diálogo entre os dois falando, né, sobre a preferência do modo de vida do campo e aí a resposta do ratinho da cidade. Lembrando sempre, terceiro ano, que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!